E empreender é risco. Essas pessoas, né, que têm essa chamada para ser um empreendedor, não é para qualquer um. O negativo não vai ser empreendedor nunca. Covarde não vai ser empreendedor. E todo problema é um problema de liderança. A sua maior conquista é a construção de si mesmo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast, onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E hoje, não diferente dos outros episódios, estou com um empreendedor especial, galera. Você não vai se arrepender de assistir esse episódio, então fica com a gente. E antes de mais nada, eu preciso pedir para que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque o conteúdo gerado aqui, pessoal, eu tenho certeza que pode impactar outras pessoas. Então não guarde só para você, tá bom? Curte, comenta e compartilha, que é muito importante. Me deixa saber se você está gostando desse nosso conteúdo. E da minha parte, galera, chega de enrolação, vamos de papo. Estou aqui com uma pessoa muito querida, o Rogério. É um prazer ter você aqui em casa, no meu estúdio. Seja bem-vindo, se apresenta mais para o pessoal. Prazer é meu, Claudinho. Meu nome é Rogério Barreto. Sou pastor, terapeuta e vim aqui hoje aprender um pouquinho, né, com você e com todo o pessoal aí que tá ligado na sua audiência. Show de bola. A gente tá com praticamente esse vai ser o segundo episódio. Tivemos um bate-papo semana passada aí, que eu me arrependi de não ter ligado a câmera, porque já foi um episódio, com certeza. A gente ia alinhando algumas coisas, né, de como seria esse nosso papo. E aí eu já queria começar dessa transição, né? Vamos falar aí de pastor a terapeuta. Embora para quem aí tenha contato com o pastor sabe que todo pastor tem um pouquinho de terapeuta, mas como vocação, como profissão, de onde surgiu essa faísca de terapeuta? Surgiu na verdade, de uma experiência pessoal, né? De uma necessidade mesmo que eu tive, que eu senti no último processo que eu venho saindo, né? Eu enfrentei um câncer faz 2 anos que eu enfrentei essa situação. O ano passado, 2023, foram 6 meses de quimioterapia. Em fevereiro agora passado, eu fiquei internado 35 dias na Unicamp para fazer um procedimento de transplante de medula. Então, todo esse processo aí desencadeou uma necessidade de crises pessoais, né? De enfrentamento e, inclusive, particular, mas também as pessoas ao meu redor, minha esposa, minha filha, minha mãe, né, parentes, amigos. E a gente vê o sofrimento, não só que você está passando, mas você sofre também por ver pessoas sofrendo por sua causa. Né? Então, quando eu saí, fiquei em casa 7 meses sem poder sair para lugar nenhum, né, para me recuperar completamente. E em casa, né, surgiu essa ideia, já que eu tinha uma pequena sementinha, e eu fiz o curso, me formei terapeuta, né, terapeuta TRG, especializado em leitura corporal e comportamental. E eu costumo dizer, o primeiro paciente que eu tive, o primeiro cliente fui eu mesmo, né? Legal. Tive que aprender, que aplicar as técnicas em mim mesmo para poder ter saúde e vencer algumas barreiras que eu enfrentei. Que legal. E eu que conheço, acompanhei um pouco de perto, teve até algumas coisas, acho que contribuíram, na verdade, para que o seu momento, a sua pressão ali sofrida durante essa questão da doença, que foi, não sei se por coincidência ou não, mas um pouco antes do seu diagnóstico, você tinha perdido o emprego também, né? Um emprego de bastante tempo que você estava, foi meio que tudo junto ali, né? Teve a perda do emprego, o diagnóstico da doença, 2 anos de tratamento. Isso. Então, acho que a barra ali foi bem pesada nesse período, né? Foi. Há estudos, né, que falam que o câncer, por exemplo, a primeira pergunta que fizeram para mim, que os médicos fizeram alguém da sua família tem câncer? Sua mãe? Seu pai? Alguém teve? Não, ninguém. Porque sempre associam o câncer à hereditariedade. Interessante. Né? Agora, me explique o fato de que ninguém da minha família, nem mãe, nem ninguém, teve câncer. Não tenho pressão alta,
não tenho diabetes, Super saudável. super saudável, literalmente mesmo, super saudável. E de repente eu me vejo doente, né? Me vejo numa situação como essa. Então, tem também a questão psicológica. Você está trabalhando num serviço desgastante, tá ruim. Mas se você perde o emprego, fica pior. Então, nós vivemos hoje debaixo dessa pressão, né? Debaixo de uma pressão, de uma situação complicada em que você está ali acumulando estresse, acumulando. Uma hora a conta vem. Eu acredito que tenha sido isso. Sim, com certeza. E eu acho que o papo de hoje ele tem muito a contribuir por alguns motivos que a gente tinha comentado já. A questão da própria transição de carreira, eu vou até pedir para você falar um pouquinho sobre isso, porque no seu trabalho anterior você exercia aí uma função de liderança. Sim. Algumas coisas ali dentro do seu trabalho já tendenciavam para você, enquanto de repente um perfil terapeuta de fato, então gostaria que você falasse sobre isso. Mas realmente a ficha só caiu depois que você foi o seu próprio doutor e paciente, né? Exatamente. No meu trabalho, eu trabalhava numa empresa de segurança, eu era supervisor, trabalhava na rua, trabalhava com pessoas, né? Das mais diversas situações. Pessoas subordinadas a mim, pessoas que na empresa que eu atendia, nós éramos uma terceirizada, eu lidava com os responsáveis pela empresa, e ainda tinha os meus superiores. Então, eu lidava com 3 áreas distintas, né? Dentro de casa, com os meus superiores, né? Que me passavam as ordens, as determinações. No trabalho, com os meus subordinados. E, ao mesmo tempo, aquele pisar em ovos com o cliente. Então, era lidar com pessoas pode ser assustador e apaixonante ao mesmo tempo. Sim. Né? Você se torna, na prática, um psicólogo. Você tem que saber entrar, saber sair, saber o que você fala. Então, realmente, eu já lidava com isso. Na igreja também, né? Você está ali administrando personalidades diferentes. Então, eu já lidava com isso e gostava muito dessa questão, né? De gerenciar crises no trabalho, né? Enfrentando situações. Mas aquilo vai acumulando, né? De um certo ponto também torna-se difícil. Imagino. E eu queria que você falasse um pouco para nós, qual foi essa sensação de... Eu lembro que você comentou que você levou livros nessa última fase, né, do seu tratamento, livros de autoajuda, livros que trouxessem uma mensagem positiva, né, pelo momento que você estava passando, mas assim, os livros acabaram e ainda, por um período de tempo, ainda teve, vamos colocar assim, um declínio, né, no quesito saúde, né, você ainda foi piorando. Eu queria que você dissesse para nós aqui, de coração aberto, assim, como foram esses momentos vamos colocar uma experiência assim, de quase morte, porque foi de fato isso, né? Sim, os livros, na verdade, eu ainda não estava com a questão de terapeuta na cabeça. Eu levei os livros, escolhi alguns livros lá de autoajuda, livros cristãos, de psicologia, de pensamento positivo, livros leves, né? Leitura bem agradável e leve, e levei. E entrei de verdade muito preparado, muito tranquilo para fazer todo o procedimento, embora soubesse que seria difícil. E os primeiros 15 dias foram muito tranquilos, né? Depois eu tive uma complicação, aí eu tive um declínio físico, não mental, né? Graças a Deus, nunca me abati no sentido de porquê, de ficar questionando, isso nunca aconteceu. Mas a experiência, realmente, ela embora você tenha, por mais que preparado que você esteja, essa situação que você falou, você foi muito feliz, situação de quase morte, né, não é agradável. Né? Não é agradável. Por melhor que você esteja preparado, a dor, a sensação ali é ruim, é muito terrível. Né? É muito terrível mesmo. E, na verdade, eu nem sequer consegui dimensionar e entender como eu estava tão perto dela, da morte, né? Eu fui, depois que eu comecei a melhorar, que eu fui ter a real noção, né? E aí algumas fichas começaram a cair, né? Sim, imagino que... eu até comentei com você que
Quando você me contou a história por completo, eu fiquei assim com uma cena meio que prisioneiro de guerra, né? Eu comentei com Isso, você, né? Assim, exato. parecia que você estava sendo torturado, né? Pela Exato. doença, pelo cenário em É. si, era bem esse cenário. E aí, você comentou comigo que aquela situação te trouxe alguns traumas, Sim, né? sim. E aí eu acho que já seria um ponto interessante para a gente começar a falar, não só da sua história, mas também trazer um pouquinho ali Uhum. da terapia sobre traumas. Então, Sim. falar quais foram os traumas que você desenvolveu por esse cenário de Uhum. doença, alguns outros que de repente você visualizou ali nos seus estudos, né? Começando Certo. a estudar a terapia. E falar de traumas de forma geral, para que o pessoal que está nos assistindo tenha um pouquinho dessa consciência também, que eu acho que é importantíssimo a identificação de traumas. Uhum. Sim, a questão é o seguinte, né? Nesse momento que nós estamos aqui, a gente não tem, às vezes, a noção do que é perder coisas básicas. Por exemplo, a liberdade. Né? A primeira coisa que foi realmente que eu tive que me preparar foi a questão que eu já fui sabendo que eu iria ficar uns 20 dias sem poder sair do quarto. Mas eu não foi 20, foi 35. Né? E no quarto dia eu tive uma crise de ansiedade, literalmente mesmo. Primeiro dia eu entrei bem e tal. Segundo dia, 24 horas. Terceiro dia, 24 horas. No quarto dia à noite, na última passagem da enfermeira, às 23 horas, quando ela terminou de fazer todo o procedimento que ela faz, ela saiu, era para eu dormir. Mas o sono não veio, e veio, na verdade, um taquicardia, uma sudorese, uma ansiedade, pensamentos de sair dali, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. 4 dias ali preso num quarto, sem poder sair para nada. E aí vinha na minha cabeça, na conta de 20, ainda faltam 16. Cara, não tô aguentando 4, ainda faltam mais 16. E, na verdade, faltou muito mais ainda, né? Então, essa sensação de perder a liberdade, que ninguém pensa. Ninguém pensa em perder a liberdade. Depois, outras coisas, né? Na minha complicação, eu tive que usar fralda. Aí, aonde vai o teu orgulho? Para onde vai a tua vergonha? Num hospital, no banheiro, você não tem tranca para fazer suas necessidades. A gente nunca pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Né? Mas hoje eu penso porque eu vivi. Você entrar num banheiro com aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai abrir a porta e a tua privacidade será invadida. Então são esses tipos de coisas. Tive que me deram um banho em cima da cama, fiquei 11 dias sem comer, sem beber água, sabe? Então, essas coisinhas não tem como você ficar normal, De novo, é o né? cenário de É um tortura. cenário de tortura, literalmente, sem contar. Eu quero deixar claro aqui que a tratativa foi excelente, eu fui muito bem tratado. Mas todo esse procedimento ele é terrível, é torturante mesmo. Então isso começa a trazer pequenos traumas, né? Pequenos, que podem ser resolvidos e vai depender de como você lida com isso. Depois eu consegui a questão da adaptabilidade, né? Como eu estava também me esforçando, lendo os meus livros e assimilando coisas boas, então isso me ajudou demais. Os enfermeiros, dos quartos que os enfermeiros visitavam, o meu era o único que não ligava a televisão. Isso incomodou, viu? Por que só você não assiste televisão? E eu não assistia por opção. Não, eu estou aqui concentrado nos meus livros, a leitura é boa. Então eu ficava ali lendo e tal, e me enchendo de coisa boa. Então isso foi muito bom para mim. Sem saber, eu estava fazendo uma terapia no meu psicológico, né? Me tratando. Mas houve sim, conforme o tempo foi passando ali dentro do hospital, eu comecei a ter sonhos nítidos, né? Todo mundo sonha, mas os sonhos que eu tive ali no hospital foram sonhos que eu nunca tive em nenhuma outra circunstância da minha vida. Os sonhos que eu tinha eram tão claros, tão nítidos, que o meu cérebro já não diferenciava mais o que era sonho do que era realidade. Aí eu acordava do sonho e me deparava com a realidade de que eu estava ainda dentro do quarto. Então, uma tortura psicológica. Quando eu saio do hospital, que eu chego em casa, eu tenho dificuldade de assimilar, será que eu estou em casa mesmo?
Podia ser parte do seu sonho, Podia né? ser parte do sonho. Então isso me marcou demais, o fato de que a realidade a ilusão, o sonho, começaram a se misturar. E a experiência que eu tive, quando eu cheguei no quarto, colocar a mão na parede, isso eu nunca vou me esquecer, na parede do quarto e apertar, né? E pensar assim, será que eu tô aqui mesmo? Ou será que é mais um sonho? Uhum. E isso eu não estou falando por uma brincadeira. O fato de que eu tive 15 dias dificuldade de dormir e apagar a luz. Eu não conseguia apagar a luz do quarto. Eu dormi com a luz acesa. Naquele medo de repente apagar a luz e Exatamente, acordar do sonho. exatamente. No meu subconsciente, eu pensava assim, se eu apagar a luz aqui, vai ser o clique de que esse sonho vai acabar e será que eu tô dentro do quarto ainda? Foi uma sensação angustiante por uns dias, né? E nisso eu comecei a estudar, comecei a fazer o curso de terapeuta, aprendi ali algumas coisinhas básicas de respiração e para acalmar, para relaxar, e aí depois fui levando tranquilamente, né? Hoje são só memórias, né? E experiência que ficou. Sim. Superou tudo, graças a Deus. Superei Graças à tudo. terapia, muito legal. Foi muito bom. Só pra gente deixar um pouquinho mais leve esse papo, porque assim, eu entro muito na conversa, né? Você falando, eu tô aqui, coração também imaginando, reconstituindo a cena de repente você no hospital, você em casa e de novo. São coisas tão básicas que a gente não está preparado para elas e quando acontece realmente dá essa bagunça emocional, essa bagunça em nós. Você falou dos livros, eu gostaria que você indicasse livros então. Vamos deixar um pouquinho mais leve aí, de repente 2, 3 que você super indica para que as pessoas leiam, seja da categoria que for. Sim. Indica para nós livros. Tem um livro muito bom, O Poder do Pensamento Positivo. Se você tivesse me falado, eu tinha até trazido eles para mostrar aqui para você. Legal. Né? É um livro antigo, de 1956, de Norman Vincent Peale. É um livro bastante antigo, que eu comprei ele sem saber que ele era um livro cristão. Né? Eu vi mesmo pelo título dele, O Poder do Pensamento Positivo. Mas é cristão. É um cristão, ele vai falar sobre muitas coisas do cristianismo e da vivência mesmo, e você ter uma postura positiva. Né? O Poder do Pensamento Positivo. Esse eu não vou lembrar o autor, mas é A Arte de Pensar Grande, que Legal. Na verdade é quase que o mesmo assunto. O que é pensar grande? É pensar positivo. A história basicamente do livro é essa. E um outro livro, um terceiro aí, que ele, embora seja um livro, ele é muito conhecido, embora ele seja um livro de finanças, ele trata de mentalidade, que é o poder... peraí, agora falhou aqui, peraí. No melhor vai falhar, quer ver? Os Segredos da Mente Milionária. Legal. É conhecidíssimo. Os Segredos da Mente Milionária. Embora ele esteja ali, a base dele para falar da parte financeira, mas a questão da mentalidade, da maneira como você tem que se portar diante da vida, diante das situações, é muito bom. Então esses livros eu levei, né? Levei lá, entre outros, né? Levei mais alguns lá. Quer mais? Vamos, já que... Manda pelo menos mais um aí, vai, que eu já fiquei curioso. É A Quarta Dimensão, de Paul Jung-Cho. Ele é um livro antigo, né? Paul Jung-Cho, falecido há poucos anos, o pastor da maior igreja do mundo, lá da Coreia do Sul. Legal. Esse é um livro de grande sucesso dele, que também, todos eles estão interligados, praticamente falando um pouquinho diferente sobre a mesma coisa. Que interessante. Deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta. Eu, enquanto cristão também, você cristão, pastor, nesse primeiro livro que você mencionou, eu imagino que quando você descobriu, teve até esse estalo, né? Por quê? Por algum motivo, essa questão do pensar positivo, ele ficou um pouco esotérico, né? Ficou um pouco fora do meio cristão. Sim. O que eu acho assim, um prejuízo muito grande, né? Vamos falar que para cristão, qual que é essa questão do... Poxa, cristão também tem que pensar positivo. Não tem ninguém mais positivo do que um cristão. Ninguém deve ser mais positivo do que um cristão, de forma alguma. O problema é que eles colocam tudo num balaio porque alguém faz alguma coisa errada, aí eles jogam tudo num balaio só. O problema de uma linha neopentecostal, né, que a gente tem enfrentado, que
se desviou da palavra de Deus, sobre o pensamento, sobre o poder da fé só para conquistar em benefício próprio, fé para enriquecer e tal. E aí existe um preconceito hoje entre os cristãos que, por exemplo, um livro de autoajuda não é para cristão. Por que não? Né? Somos seres humanos, antes de tudo. Né? E isso é bíblico. Paulo falou em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Legal. Né? E o mesmo Paulo, falando, ele disse assim, nós temos a mente de Cristo. Então, como que Cristo era? Será que ele era cabisbaixo? Será que ele era macambúzio, taciturno? Procura no dicionário o que significa. Apelou aí. Macambúzio, taciturno, depressivo? Não, pelo contrário. Jesus era o homem do intelecto mais brilhante de todos os tempos. E a Bíblia diz, temos a mente de Cristo. Mente, usou a palavra mente. Então, assim, se tem uma coisa que o cristão tem que ser, é positivo. Nós somos positivos. Você vai orar de forma negativa, Deus já não ouviu. Você não vai conquistar nada, né? Então, assim, o preconceito, na verdade, ele está muito interligado com a ignorância. Infelizmente, dentro do próprio cristianismo tem isso. Usam o preconceito e a ignorância para dar desculpas, né, para coisas que misturam alho e bugalho, né? Sim. Por causa de uma coisa, joga tudo no mesmo balaio e tá tudo certo. Ou tá tudo errado, né? Então, sim, o pensamento positivo, se tem alguém que tem que ter, é o cristão. Sim. Se tem Por essência, né? Por essência. Temos que ser positivos, não viver uma vida de ilusão. É diferente, né? Viver no fantástico mundo de Bob. Não. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. O pensamento positivo aí. Tenha bom ânimo, seja animado. Seja animado. Então, assim, é um desconhecimento bíblico, né? Inclusive, muitas vezes, de um falso ensinamento de que um cristão... Claro que eu não vou lá pregar só pensamento positivo, mas a pregação da palavra de Deus será positiva. Com certeza. Ela vai provocar que você seja uma pessoa melhor. Sim, sim, muito legal. Não, isso é importante e eu tive que fazer essa pergunta justamente por isso, porque eu acho um desperdício da gente deixar de utilizar das ferramentas da psicologia, da terapia. Teologia da prosperidade, lembrei aqui, desculpa. A teologia da prosperidade. Prosperidade financeira, né? Então isso causou esse preconceito. Aí as pessoas se afastaram de tudo que tem relacionado ao positivismo, né? Positivismo, né? Então é isso. Legal, interessante. E aí vamos falar agora dos seus estudos, de fato. Primeiro de tudo, você começou a estudar já para se tratar, né? Você tinha já percebido que houveram alguns traumas, alguns requisitos ali daquela fase que você tinha atravessado, e a leitura, o estudo foi para se resolver primeiro, ou já foi com esse viés de, poxa, eu vou usar tudo que eu passei para ajudar outras pessoas também? Um pouquinho de cada, mas na verdade o estalo principal foi a questão de querer mudar de profissão mesmo. Eu fiquei pensando, né, quando eu sair daqui de todo esse processo que eu estou enfrentando, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E o sentimento de ter que voltar a fazer o que eu fazia meio que me apavorou. Falei, eu não quero voltar para essa área onde eu estava, né? Muito estressante, muito... Assim, que eu estava saturado mesmo. Então eu pensei bastante na questão de mudança de profissão. No momento em que eu começo a ter um contato com as técnicas de terapia propriamente dita, eu percebi, né, da questão profissional, mas eu percebi que eu podia aplicá-la em mim, né, e que eu poderia também, com essa bagagem, né, do sofrimento, da experiência, mais a terapia, ajudar outras pessoas. Que legal. Então eu falei, caramba, acho que eu estou no lugar certo mesmo, fazendo a coisa certa. Profissional, né, com a questão da experiência e para ajudar os outros. Sim. Falei, poxa, eu estou agregando tudo para aquilo que eu acho que é o caminho que é o meu caminho de chamada, né? De dia a dia. Sim, e eu acho legal até isso, porque muitas das pessoas, elas ficam em busca disso, na verdade, né?
quando a gente vai falar de profissão, óbvio que a gente vai pensar na questão financeira, a gente vai pensar nas condições de trabalho, porque, igual você comentou, você não ficaria desempregado, você poderia voltar para a mesma área, mas aquele cenário, aquele contexto já não era algo que te agradava tanto. E também eu enxergo assim a questão do trabalho em prol do próximo, Sim. né? Então você conseguiu através desse seu pensamento se ajudar, está se ajudando financeiramente, Sim. está se ajudando emocionalmente e também ajudando os outros. Então eu acho que essa ideia para o seu empreendimento a partir de agora, onde a gente vai entrar nesse papo, ela só tem a acrescentar, só tem a ganhar por conta disso. Não é só para você, é também por conta do próximo, né? Sim. Que é uma dificuldade que as pessoas têm. Qual foi o primeiro aprendizado ali dentro da terapia que te fez, te deu aquele efeito uau? Tipo, nossa, isso daqui é poderoso de fato. De novo, a terapia também é uma área que sofre preconceito. Talvez você pode até falar sobre isso. E imagino que quando você estava ali aprendendo, você viu algo que te deu essa munição. Você falou, cara, isso aqui é muito poderoso. Sim, a questão, eu fiz o... Porque a questão da terapia, ela segue muito a linha freudiana, da linguagem, do falar, né? De pôr para fora. Fazer terapia, geralmente, vamos dizer assim, sentar num divã e falar, e, né, e o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, digamos, né? Ele anota e tal. E é muito bom pôr para fora, falar, dialogar. Porém, há casos em que eu mesmo sou assim, eu era reticente, eu era preconceituoso com respeito a isso, porque eu sou uma pessoa que, embora eu esteja aqui falando, eu sou introvertido, né? Eu não tenho facilidade de estar expondo os meus particulares e às vezes eu vou procurar alguém e eu não acho, né? Não acho assim segurança para estar contando alguns detalhes íntimos, né? Mais pessoais da minha vida. Então eu era bastante reticente. E essa terapia, esse curso que eu fiz, me especializei em terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. Ela se baseia no quê? Em reprocessar. E não precisa, ela é uma terapia que eu me apaixonei por ela porque ela não precisa usar a fala. Aquela forma convencional de falar. Se quiser falar comigo, eu estou fazendo terapia com você, se você quiser falar e não tem problema nenhum, beleza, a gente vai dialogar tranquilo, sem problema nenhum. Mas de repente o Claudinho é essa pessoa como eu era, que não é de se abrir. Então você é um cara que não vai fazer terapia nunca. Você não vai encontrar essa barreira, né? Você vai encontrar essa barreira. Só que a TRG, ela vai focar em você. Você não vai precisar se abrir, não vai precisar falar. A gente, por exemplo, vai ter casos de adultos que sofrem, que têm traumas terríveis, por exemplo, de... Como é que esse adulto vai se abrir com uma pessoa, vai encontrar alguém que ela consiga ter confiança para abrir que ela foi pelo próprio pai, né? Por um parente muito chegado, como que essa pessoa vai falar? Ela não vai falar nunca. Vai ter uma dificuldade muito grande. Muitos, né? Poucos vão procurar terapia. De 10 não vai. Né? Um que vai ter 9 que nunca vão procurar por causa dessa barreira. Mas a TRG, você vai fazer terapia com essa pessoa e ela não precisa falar. Ela só vai dizer, olha, eu lembrei de algo aqui, no processo da aplicação da técnica, eu lembrei de algo aqui muito doloroso. E o terapeuta, na sua sensibilidade, né, vai entender que você não quer falar. Ok, é doloroso? Beleza, vamos tratar. Você não precisa falar. Então, a pessoa que entender isso, que for fazer a terapia TRG, ela vai se sentir muito confortável. Porque o problema dela será resolvido sem que ela se exponha. Sim. Então é muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, puxa, isso aqui é bom demais. Sim. Não, e realmente, quando você me falou sobre essa questão, eu achei muito, muito legal. De fato, porque eu acho que um dos maiores empecilhos para uma pessoa procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, psicanalista, é justamente essa questão da fala. Mas
como é que eu vou falar? Uma vez que aquele problema dói. E Sim. falar é uma agulhada, é um cutucão, mexe com o sentimento da pessoa. Constrangedor, né? É constrangedor. Muito Então, assim, constrangedor. para a pessoa ter essa disposição de falar é muito difícil para muitas pessoas, né? Inclusive, de repente, quem estiver nos assistindo pode até comentar isso, né? Ó, eu tenho dificuldades de falar. Sim. Porque é difícil realmente para as pessoas. E dentro dessa questão do TRG, eu achei muito legal, tipo assim, até comentei com você, né? A pessoa um dia ela até pode falar com você isso, mas quando aquele problema já deixar de ser o monstro que é. Exatamente. Quando a gente tiver resolvido ele e ela quiser falar, não doer mais, tranquilo. Ali é legal. Isso Ali eu é fiquei legal. também realmente encantado. TRG significa o que mesmo? Terapia de reprocessamento generativo. Você Muito vai legal. reprocessar aquele problema que está doendo, né? Que tá doendo. Eu atendi essa semana uma cliente, aonde ela tem seus, só para exemplo, né? A gente pode contar o caso. Conta o milagre, mas não conta o santo, né? Boa. Conta o milagre, mas não conta o santo e não tem problema nenhum nisso. Ela tem 52 anos e ela contou uma situação de quando ela lembrou de quando ela tinha 3. Um problema seríssimo de quando ela tinha 3 anos. Ela começou a chorar. Eu falei, pode chorar que faz parte. Só que daí, olha que interessante. Eu falei assim, isso aconteceu há 47 anos atrás e ainda dói. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele não entende o que é passado e o que é futuro. O nosso cérebro é presente, sempre presente. Quer ver um exemplo? Imagina que eu estou com um limão aqui na minha mão. Isso aqui é clichê, é clássico. Imagina que eu estou com um limão aqui na minha mão e eu corto esse limão no meio, né? E chupo esse limão. Imagina? O que acontece? A boca já saliva. A boca já saliva. Geralmente a tua boca vai salivar. Por quê? Porque o teu cérebro não entende. Ele pega o estímulo. Ele pega o estímulo. E traz Ele a não memória. entende que aquilo é apenas um pensamento. Ele não entende que aquilo pode ter acontecido semana passada. Nossa, eu achei que era uma laranja e chupei e era um limão. Na mesma hora, isso foi uma semana atrás. Mas ele lembrou agora e o cérebro vai corresponder, ele vai salivar. Por quê? Porque nosso cérebro não entende o que é passado, ele entende o que é presente. Então, uma coisa que te feriu lá há 47 anos, quando você lembra, dói. Agora, como se estivesse acontecendo. Então, a gente precisa entrar aí nessa memória e reprocessar ela. Reprocessar. Não quer dizer que a gente vai... que Excluir. eu vou excluir, que você vai esquecer. Não, ela vai estar ali. Nunca vai se apagar. Só que nós temos que trabalhar de maneira que ela não doa mais. Entendeu? Porque o trauma, o que é? Um machucado, uma quebradura que nunca foi curada. Trauma. Traumatismo. Quebradura. Houve um trauma no teu psicológico que pode passar o tempo que for. Ele continua doendo, porque não foi curado. Então, essa terapia vai entrar nessa situação, nós vamos trabalhar e vai curar esse trauma, entendeu? De maneira que amanhã, quando você lembrar dele, já não dói mais. Você lembra, mas não dói. Você foi curado. Esse trauma de 47 anos atrás, por exemplo, que essa pessoa me falou, foi mais ou menos assim, um abandono. Uma situação de abandono. Gera o quê? Depois de adulto? Desconfiança, medo, complexo de inferioridade. Então, a gente tem um monte de frutos podres, muitas vezes na nossa vida, complexo de inferioridade, medo, abandono, insegurança, e não sabe por que você é assim. Por quê? Sim. Por causa do trauma que ocorreu lá atrás e gerou isso tudo. Então, a questão é você ter o tato de identificar esse fruto aqui, causado por qual árvore? Qual foi a raiz dela? Então aí está o segredo, né, da terapia. Então a pessoa hoje insegura, complexada, sem confiança, extremamente estressada. Foi por quê? Dá uma olhadinha aqui. Entendeu? Aí você consegue descobrir. Sim. E isso, inclusive, está na Bíblia. Com certeza. Está na Bíblia esse processo, né? A gente quer frutos diferentes, mas precisa trabalhar na raiz. Se você quiser essa mudança aqui, né? Sim. E a terapia vai fazer isso. Sim. E é até legal você falando, porque que eu acho que é uma provocação que a gente precisa fazer para as pessoas, porque às vezes tem alguns desses efeitos, desses traumas que, entre aspas, são mais leves, vamos colocar assim,
ou que se normalizou, né? E a pessoa não trata, isso vai gerando problemas. Ainda dentro desse cenário, por exemplo, que você deu, desse exemplo que você deu, eu imaginei que essa pessoa pode ser hoje ciumenta, por exemplo. Perfeito. O ciúmes é um sentimento de posse, e a posse é por medo de perder. Posse por causa da insegurança. Por causa da insegurança. Exato. E às vezes é legal isso, eu sou ciumento e pronto, acabou, mas... Por quê? Será que pronto, acabou mesmo? Né? Ou será exatamente. que o ciúmes realmente é algo normal? Não, normal, ela só é um pouco ciumenta, ou ele é só um pouco ciumento. Eu acho que... E a gente precisa investigar todos esses sentimentos que a gente tem, todos eles, a gente precisa passar por essa análise. Eu acho que é importante para a gente começar Claudinho a se desprender. terapeuta. Nossa, ó. Claudinho terapeuta. Eu já até anotei aqui que eu vou estudar esse negócio. Exatamente, Claudinho. É exatamente isso mesmo. Existe uma pergunta: por que nós somos como somos? Por que eu sou assim? Sim. Né? Por que eu tenho esse defeito, parece que de fabricação, que de quando em quando eu tô tropeçando nele? Tem um motivo, tem uma causa. Né? Eu sou excessivamente nervoso, possessivo, autoritário. Por quê? Vai ver, você vai achar. Você vai achar uma causa, né? Uma situação que traumatizou e que, às vezes, nós não temos consciência disso. Não temos. Só depois, quando você... Poxa, é verdade, é isso aqui que me gerou desse jeito. Aí você consegue um efeito libertador. Você você entende que aquilo ali não faz parte de você. Você não precisa ser ciumento. Você não precisa ser complexado. Você não precisa ser inseguro. Cara, isso vai te trazer uma libertação, um crescimento tremendo. E aí, falando em crescimento, eu acho que vale a gente entrar nisso. A gente falou que ia tratar sobre isso. Eu disse para você que o tema aqui do podcast é sobre empreendedorismo. Você hoje é um empreendedor terapeuta. E você me trouxe um insight que eu achei muito legal. Eu falei, a gente precisa falar sobre isso, que é a questão da terapia pró-empreendedorismo. Né? Uma vez que, quando eu comecei esse podcast, quando eu estava desenhando ele ainda, escrevendo ele, eu falei assim, eu preciso entender, e eu gostaria de perguntar para os empresários quais são as características que eles acham importante para o empreendedor, né? O que o empreendedor precisa ter. E assim, no começo até eu fazia essa pergunta, mas aí eram tantas coisas, né? Porque depende muito do cenário, depende muito do ramo que você está empreendendo, exige um conjunto de características. Mas aí a gente falou de coisas que às vezes impedem as pessoas de empreender, que às vezes são traumas, às vezes é algo que a terapia pode ajudar, e eu falei, gente, eu preciso disso de fato. Porque eu sou um desses exemplos, né? A gente comentou a questão do perfeccionismo. Não dá para tratar na terapia? E tem gente que não começa o empreendimento porque tá ali, tá esperando a situação perfeita. E nunca vai ter. E nunca vai ter. Então vamos falar um pouquinho dessa questão aí, pró-empresário, pró-aspirante a empreendedor. O que ele pode encontrar na terapia para fazer ele romper? Geralmente, esse empresário, esse empreendedor, quando você faz essa pergunta, ele está olhando para fora. Depende do cenário. Achei interessante. Depende do cenário, depende da política, depende do lugar, do ambiente e do meu produto, né? Se esse produto vai ser bem aceito ou não. Ele está olhando muito para fora. Talvez ele não esteja precisando olhar para dentro, que é o quê? Muitas pessoas não vão dar o primeiro passo de empreendedorismo por causa do medo. Ele prefere o quê? E a situação também, né, vai favorecer o quê? Ele ser um funcionário, um assalariado e supostamente viver na suposta segurança de um salário, né? E empreender é risco. Ele precisa do quê? Se ele vai se arriscar, ele precisa de ousadia. Entre várias situações, ele precisa ter ousadia, ele precisa ter coragem de tentar. Agora, quando você pega uma pessoa que tem essa falta de autoconfiança, essa falta, devido ao preconceito, de um pensamento positivo, não, eu vou conseguir, eu vou tentar. Mesmo que dê errado, mas eu vou tentar. Essa falta de pensamento... O negativo não vai ser empreendedor nunca. Pessoa negativa não vai ser empreendedor nunca, porque ele mesmo já se sabotou, ele mesmo já se enterrou, já está derrotado. Então, negativo não vai ser empreendedor, covarde não vai ser empreendedor, ele vai precisar de uma dose de ousadia e de coragem muito grande. Aí é uma questão, se ele for um complexado, dá certo para todo mundo, menos para mim.
esse daí não vai ser empreendedor. Então ele precisa ser uma pessoa... Ó, sinal aqui, toma. Ele vai precisar ser uma pessoa sarada, com coragem, positivo, né? Fora as outras coisas externas, conhecedor da política, conhecedor financeiro, do nicho dele que ele vai trabalhar, mas a questão pessoal dele é muito importante. Senão, ele mesmo vai se acabar. Sim, até porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um plano de negócios, ele tem lá a leitura ou análise do cenário, e aí vai considerar política, economia, produto, tecnologia e tudo mais, mas não tem aquela seção do plano de negócios para essa autoanálise, Sim. que é muito importante. Muito importante. Né? Porque dinheiro às vezes pode ter, tecnologia pode ter, conhecimento pode ter, mas se a pessoa é complexada, ela ainda assim vai arrumar algum motivo para não abrir o negócio. Ela vai se auto-sabotar. Ela pode até tentar, mas ela vai se sabotar. Então ela precisa... Os Segredos da Mente Milionária é ótimo para empreendedor. Todo bom empreendedor lê esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, porque vai fazer ele pensar de forma assertiva para que ele consiga, né? Desenvolver a sua empresa, né? Enfim. E outras qualidades também, né? Ele vai precisar ter autoconfiança, segurança, vai precisar delegar, porque daí vai entrar num outro detalhe, que ele começa a empresa dele, começa a ter um pequeno sucesso, porque ele idealizou, ele começa, ele dá o pontapé inicial, ele faz o produto e ele até entrega o produto no começo. Só que depois... E ele começa a ter sucesso, vê pequenos resultados, mas depois ele não aguenta mais. O excesso de trabalho, a demanda, fica maior do que a condição dele. Aí é onde ele tem uma baixa e vai entrar num problema que é o problema do século. Procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que teve um excesso de trabalho e agora não aguenta mais. Não aguenta mais. Ficou tão saturada que ela vai deixando para amanhã. Todo procrastinador, em algum momento, teve um pico de sucesso muito grande e agora ela está desanimada porque ela já não tem mais força. Aí o pessoal está querendo resolver o problema da procrastinação. Mas a procrastinação é o fruto. Qual é a raiz? Legal. A raiz é que muitas vezes você não soube delegar. Você não soube entender o time de que você precisa de uma pessoa para te ajudar. Né? De que você precisa não ser orgulhoso de achar que tudo está na tua mão e que só você sabe fazer. Sim. Aí você precisa contratar uma pessoa, contratar um funcionário, e vem várias séries de situações. Mas a partir do momento que você aprende a delegar, o peso do trabalho diminui para você. Você começa a curtir mais a tua empresa e não vai sofrer a procrastinação. Sim. Né? Então, assim, e essa mecânica toda, muitas vezes o empresário não entende. Né? Ele não é só chegar e alavancar e abrir um CNPJ. Putz, abrir um CNPJ, a minha empresa vai bombar. Entenda que ali na frente tem uma curva. E muita gente vai passar direto nessa curva e às vezes não vai conseguir voltar a colocar o carro dela no caminho certo. Sim, sim. Né? E é legal você falando também porque eu do meio empresarial, do meio negócios, eu acho interessante porque a gente acaba tentando resolver as coisas de um jeito muito técnico, né? Você exemplificou aí, a pessoa não consegue delegar. A gente faz um curso de liderança lá e o cara dá técnicas para você delegar. Mas aquela técnica não está tratando o meu problema, o meu trauma. Ela está falando do jeito técnico. Ó, veja aquilo ali que não é estratégico e delegue. Mas a questão não é eu saber o que é estratégico ou não. A questão é que eu sou apegado, eu tenho medo, eu não consigo delegar. Não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Então é legal porque, de novo, eu acho que para nós empresários, para a gente do ramo negócio, a gente precisa começar a olhar. E a conversa inicial que eu tive com você me despertou muito isso. A gente precisa começar o nosso negócio também com olhar terapêutico. E aliás, dividir. Ó, precisamos da técnica, precisamos de uma mentoria de negócios, falar de números, mas eu preciso olhar para dentro também, como é que está o meu eu interior para eu começar. Porque, de novo, tem muita gente, e uma frase que você me falou, até pelo WhatsApp me bateu muito pesado, você fala assim, Cláudio, tem muita gente boa, tem muita gente com um potencial incrível, ideias maravilhosas, mas esse cara não consegue explodir, ele não consegue colocar aquilo em prática. Exatamente. E isso é tão poderoso porque, assim,
se você tiver, e eu faço parte desse grupo, até inclusive coloca isso no comentário. Se você já teve uma ideia que você não conseguiu colocar para frente, e pensa nessa ideia e pergunta por que você não conseguiu colocar. E eu vejo muito disso, assim, de sabotador, de procrastinação, de perfeccionismo, e a gente fica esperando, de repente, as condições chegarem, e na verdade o passo tem que ser atrás, é olhar para dentro para conseguir externalizar isso. Se você puder dar para o pessoal dicas efetivas, assim, ó, óbvio, você não vai dar uma terapia de graça aqui, tá? Mas uma dica ou outra ali para o pessoal que tá querendo empreender, mas de repente tá nessa trava, tá nessa patinação, alguma dica para ele começar a ter esse facho de luz aí? Eu acho que o empreendedor, essas pessoas, né, que tem essa chamada para ser um empreendedor, não é para qualquer um, né? A pessoa tem que sentir o desejo e seguir. Ela precisa do crescimento, ela precisa crescer como pessoa, porque ela vai lidar com outras, né? E aí dentro dessa questão empresarial, nós vamos nos deparar com duas coisas muito sérias: o chefe e o líder, né? Que as Uhum, pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. O líder, ele se desenvolve, ele é um processo de crescimento constante. Então, se eu sou um líder, porque tem muita gente que se acha líder, mas não é. Ele é chefe. Ele ocupa na empresa a posição. Ele tem o poder. Ele estudou, ele está ali naquela posição, naquele poder. Ele tem poder de mandar, de desmandar, e tem poder, inclusive, de mandar você embora. uhum, Ele tem poder. Ele é o chefe. E existe o líder. O chefe que pode ser líder. Líder que pode ser chefe. Né? Mas muitas vezes não mistura as coisas. Então, e ser o líder, qual é a diferença? Ser o líder, ele vai transformar as outras pessoas. Ele vai fazer com que o ambiente de trabalho seja mais suave. O chefe vai dizer, faça. E a ordem dele, o que ele falou, tem que ser feito. Faça. uhum. O líder vai dizer, vamos fazer. Né? Ele é menos egocêntrico. Então, uma das dicas que eu daria seria isso. Você se olhar no espelho e ver para que lado você é mais propenso a ser um chefe, uma pessoa que tem o poder pelo poder, ou se você é um líder mesmo, que vai fazer a tua empresa florescer e vai dar continuidade. E o líder é aquele que vai aprender, ele sabe que ele precisa aprender a delegar. Uhum. E claro, aprender a delegar não quer dizer que todo mundo vai fazer 100% e até mesmo produzir como ele, mas ele vai dar a chance para essa pessoa. O líder vai fazer isso, vai dar a oportunidade para essa pessoa, para ela crescer. E aquilo que, em todas as áreas da vida, né? Essa questão de ser chefe, de ser líder, estão incluídas. Desde dentro da família, na igreja, lá na empresa, sempre tem isso. Uhum. Um dos maiores líderes, escritores em liderança, John Maxwell, ele fala: todo problema é um problema de liderança. Uhum. Às vezes ele exagera, você fala, pô, isso aí é um exagero, mas todo problema é um problema de liderança. Né? Então, o sucesso do empreendedor está nesse fato, dele crescer com a empresa, ensinar os outros a crescer, inspirar. Todo líder é um inspirador, uma pessoa que inspira Uhum. e que deposita confiança. Não, vai dar certo, você vai conseguir. Sim. Né? Então, precisa disso. E, em primeiro lugar, esse empreendedor ele vai ser o exemplo, ele tem que ser o exemplo. É ele que vai errar, é ele que vai dar as primeiras cabeçadas. Só que esses erros, essas cabeçadas, tem que ser assim, não é viver errando, né? Mas olhar para trás pelos erros e aprender com eles. Uhum. Uma vez que você aprende com os erros, você vai cometer menos erros e você vai crescer. Então, a questão da terapia vai te ensinar muito isso. Você vai ser um caos controlado ou uma situação, uma zona de risco mais controlada. Legal. Né? E o trauma acontece justamente quando acontece uma situação que você não espera, que te decepciona, né? E que aí aquilo ali vai te desanimar de uma vez por todas. É um exemplo que eu vou dar aqui da minha situação, que eu poderia hoje, depois de ter passado tudo isso que eu passei, eu poderia estar. Por que eu passei?
Por que isso aconteceu? Uhum. Não devia ter acontecido. Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Tem um velho ditado que diz que aquilo que não te mata, te fortalece. Uhum. Uhum. Né? Então, o que não Sim. te mata, se você for uma pessoa que souber isso, aquilo ali vai ser, na verdade, uma alavanca para você crescer. Com certeza. Crescer e ter resultados ainda melhores. Uhum. E você podia também ter sido totalmente egoísta Sim. e aquilo que você aprendeu guardar só para você, que não é o caso. Sim. Né? Essa sua nova vocação à terapia, ela vem disso, né? De ajudar os outros. E falando aqui dessa questão do líder inspirador, de inspiração, vamos à frase inspiradora que você preparou para nós. Eu falo aqui pro pessoal do canal que eu sou o tiozão das frases. Então, qual é a frase que você trouxe para nós? E antes de você falar, só um adendo que eu queria fazer. O nosso tempo aqui ele é curto, né? Você trouxe uma frase que eu gostaria só de refrisar. Você falou assim, o chefe diz faça e o líder diz vamos fazer. Não é a mudança no jeito que você fala não, tá? Porque tem muito chefe que decora a frase, não, vou começar a falar vamos fazer. É a essência do que está contido naquela frase, né? De você envolver o outro, de você desenvolver o outro. Mas vamos para sua frase então. Essa frase, por coincidência, que você só me falou, né, mais recente, no final da tarde, interessante que eu estava atendendo uma pessoa hoje e no meio dessa conversa, veio um insight e eu disse assim, anota aí, anota. Então a frase é minha, tá? Legal, autoral, boa. É minha mesmo. Eu falei, rapaz, anota aí, anota o que eu vou falar agora. E a frase é, a sua maior conquista é a construção de si mesmo. Boa. Eu falei, anota aí que isso aí veio fresquinho agora. Né? Porque falando de empreendedor, estamos falando do quê? De sucesso, de conquista, de comércio, de dinheiro, não é verdade? Tudo isso está dentro da questão do empreendedorismo. Todo empreendedor quer ter sucesso. Tem uma questão, a questão financeira está intimamente ligada, não é verdade? Então assim, mas qual é o maior sucesso de todos? Entre tantos, né? A sua maior conquista é a construção de si mesmo. Que nesse processo de ser um empreendedor, de abrir o teu CNPJ e fazer a tua empresa crescer, você cresça junto. Como ser humano e como pessoa. Né? Para não se tornar uma empresa seca, vazia e sem alma, que contrata pessoas e demite, e isso está acontecendo muito hoje. Mas uma empresa em que as pessoas desejem trabalhar nela, porque ela tem um diferencial, ela tem uma alma, ela tem uma possibilidade de crescimento de carreira, né? Você entra aqui, mas daqui a pouco você consegue galgar novas posições. Então, que a sua maior conquista seja a construção de si mesmo. Legal. A essência de tudo. E essa, anota aí, Rogério Barreto. Viu? Essa é minha. Não pega mais, gente. Que legal. Eu gostei muito da frase, realmente faz muito sentido. E aí, já caminhando para os finalmente aqui do nosso episódio, fala um pouquinho, hoje você está atendendo basicamente, imagino que online, mas também tem a possibilidade de você ir até a pessoa. Como é que está essa questão dos atendimentos hoje? Hoje, como nós tivemos essa mudança aí do mundo, né? Virou tudo online. A maioria dos atendimentos, né, inclusive no curso, na formação, é falado sobre isso, sobre atendimento online, que as pessoas estão muito integradas com isso. A pessoa não precisa sair para vir no meu consultório, eu não preciso sair para ir na tua casa, um exemplo. Né? Então a gente ganha muito em distância, em locomoção e em tempo. Mas é possível sim. Legal. É possível a gente fazer o atendimento em loco, né, se tiver necessidade. Mas, geralmente, os atendimentos são online. Sim, até porque a pessoa, de repente, se sente até mais confortável no ambiente dela, embora a gente não vai entrar nisso hoje, mas você comentou de algumas percepções, até no online, né? Das técnicas você aplicando, você conseguindo enxergar. Porque você comentou que você é terapeuta TRG com foco em leitura corporal, né? E comportamental. Então, não tem perda nenhuma de eficiência, de eficácia por ser online, justamente acho por esse plus de formação seu aí dessa questão de leitura comportamental, que legal. O que você pensa para o seu negócio no futuro? Né? Vamos falar aí
do Rogério Barreto, terapeuta. O que ele espera para o futuro do negócio? Eu espero o crescimento mesmo, né? É uma área nova, né? Não estou tendo dificuldade na questão dos atendimentos. Como eu disse para alguém certo dia que a primeira pessoa que eu atendi, há pouco tempo atrás, foram 10 minutos um pouquinho constrangedores, né? Aham. Depois eu já comecei a nadar de braçada, falei, eu tô no meu território e tranquilo, né? Legal. E eu estudei bastante, me dediquei, né? Aproveitei muito o tempo que eu tive. As aulas são muito boas, a formação foi muito boa. E aí o que eu penso para o futuro é cada vez mais me especializar, né? Uhum. Ter mais qualidade e ver resultados. Hoje mesmo, eu procurei ver algumas pessoas que eu estou atendendo, o que ela me daria de feedback. Foi um feedback muito positivo. As pessoas quiseram dar continuidade ao tratamento, né? Então, o que eu penso para o futuro é isso, é cada vez mais atender pessoas, né? Conseguir essa confiança das pessoas, conseguir quebrar esses preconceitos, esses tabus que as pessoas têm, e eu entendo isso porque eu tinha, como eu falei, eu tinha muito, achava que não tinha necessidade, até o momento que eu tive que tomar o remédio, né? Eu mesmo tive que aplicar em mim. Então eu espero sim o crescimento, né? Que quem está aí nos assistindo possa se souber de alguém, né, um parente, um amigo, nos indicar que a gente faz um serviço, um trabalho ético, profissional e a intenção de ver frutos e mudança na vida das pessoas, né? Você vê pessoas aí que são destruídas psicologicamente, complexadas, e de repente você vê que essas pessoas estão superando aqueles limites que elas tinham. Isso não tem preço, isso é gratificante. Com certeza. Muito gratificante. Com certeza. Mesmo. Eu acho que o mais legal de tudo, inclusive para você de casa, acho que ter essa clareza. A nossa intenção aqui, inclusive com a terapia, a gente já falou sobre isso, não é simplesmente pegar aquelas pessoas que estão numa situação de risco já, né, de tamanha evolução que esses problemas trouxe para essa pessoa e de repente trazer ali um afago, né, que às vezes acontece muito disso, né, as pessoas demoram tanto para procurar ajuda que chega a um estágio que às vezes a psicologia encontra dificuldade ou pelos próprios protocolos ali fica arrastando aquilo por muito mais tempo. Não, a gente trouxe aqui que a terapia ela é de fato efetiva, ela tem muita eficácia, não só para essas questões mais graves, mas assim, se a gente for analisar toda a nossa vida, o relacionamento conjugal, o relacionamento na empresa, o empreendedorismo, a terapia só vai trazer ganho para essas pessoas. Então, perca esse preconceito, rompa com essa barreira. Eu vou deixar aqui nos comentários fixado o telefone do Rogério para que vocês entrem em contato, mandem uma mensagem para ele lá, fala para ele que você eu estou querendo abrir um negócio, será que a terapia é para mim? Ele vai te dar resposta positiva, estou com isso aqui de problema, sem de situação, sem tirar compromisso dúvidas. nenhum. Acho que é muito importante porque eu vou desligar a câmera aqui, já vou marcar minha sessão, pode ter certeza disso. Mas, Rogério, obrigado. Eu estou muito feliz e muito satisfeito. O nosso papo ele é de fato rápido, mas de propósito, para a gente deixar espaço para os próximos episódios. Como ele mencionou, a empresa está no início, e sei que é no início não só de tempo, mas de toda a construção. A gente ainda vai ter muitos outros episódios, tenho certeza, para a gente contar dos resultados positivos das pessoas, dos seus resultados positivos. Queria deixar aqui para você uma lembrancinha aqui do canal do Pocket ADM. Surpresa boa. Eu fico feliz que você tenha aceito o convite, né? Eu fiz um convite meio ali, falei, vou perguntar, se quiser vir, vamos ver. E você aceitou de muito bom grado. Obrigado pelo conteúdo que você dispensou aqui para nós. Eu falo que, primeiro de todos, o mais beneficiado aqui sou eu, porque eu fico anotando, fico pegando na fonte, né, na conversa anterior, durante o papo e depois também. Então, de coração bem agradecido, desejo muito sucesso para você, para sua empresa, para o seu empreendimento, que muitas pessoas sejam impactadas, porque acho que o principal de tudo isso é o seu negócio, o crescimento dele vai depender da evolução das pessoas. Então, que muitas pessoas evoluam de fato com o seu atendimento e faça suas considerações finais também. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, de verdade mesmo, uma grande honra estar aqui, podendo estar falando alguma coisa, e é isso daí. Eu sou Rogério Barreto e eu sou
pocket, mas faço grande. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio. Não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não deixe de mandar uma mensagem pro Rogério, você não vai se arrepender. E eu vejo você no próximo episódio. Até mais.